Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Estamos encerrando o mês de março de 2026. Sou muito rápido, o primeiro trimestre deste ano, né? Para quem está nos acompanhando agora, no momento em que o programa está indo ao ar. Mas ainda não acabamos o capítulo 3 do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Nós estamos com esse capítulo desde o mês de dezembro de 2025, né? Passamos aí praticamente 4 meses, né? 4 meses estudando um capítulo sobre a alma animal. E hoje nós vamos ler uma questão só. Semana passada nós lemos 2 questões e eu até comentei que a gente iria ler apenas uma questão hoje, porque ela é uma questão um pouco mais longa, né? Um pouco mais complexa. Então a gente vai ler só uma questão hoje, questão 64 do livro do Marcel Benedetti, que é um trecho do Livro dos Médiuns, tá? Então vamos lá. O sistema da alma coletiva constitui uma variante do precedente. Segundo este sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada como a de muitos, ou como de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo, em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Conquanto a brochura em que esta teoria vem exposta se intitule A Luz, muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta com poucos prosélitos. Pelo nome de Hematipse, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Então é um trecho bem complexo, né? Bem denso. Está lá no capítulo 4 do Livro dos Médiuns. E aí vamos ver o que o Marcel comentou sobre isso. Muito se comenta que os animais talvez sejam seres sem individualidade e que são parte de um ser não individualizado chamado alma-grupo ou alma coletiva, em que um animal, na verdade, é como a extensão de uma alma em que todos os animais semelhantes a ele tomam parte. Assim, por esta tese, um cão, aquele que você tem em casa, por exemplo, não seria um espírito único e individualizado, que estaria se manifestando nesse mundo físico naquele corpo. Ele seria um reflexo de outra alma que se espalha pelo mundo, e o seu cão, que lhe faz companhia e que é o seu amigo, não passaria de um reflexo daquela alma. Isto é, o seu cão não teria alma e não seria um ser individual, mas apenas uma representação da alma canina, que nem está neste mundo, mas ocupando o todo universal. O Espiritismo, na verdade, nunca aceitou tais hipóteses, mas, pelo contrário, diz que todos os espíritos são criados simples e ignorantes e evoluem, isto é, como indivíduos. Assim como não existe uma alma coletiva para humanos, que são espíritos encarnados em corpos animais, não há também para outras categorias de animais. Se as almas se confundissem no amálgama, ou seja, uma alma coletiva, só teriam as qualidades do conjunto, e nada as distinguiriam umas das outras. Careceriam de inteligência. Isso está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Bom, como eu falei, o trecho lá do Livro dos Médiuns é um trecho um tanto quanto confuso, né? Até difícil, né, de compreender. Mas assim, o Marcel acho que ele destrinchou bem aqui, né? Deu para ter uma ideia exatamente do que estava querendo dizer. É em relação à alma-grupo, que muitos espíritas adotam esse conceito, que não é um conceito espírita, como já foi falado aqui várias vezes, de que os animais eles pertencem a um todo coletivo e que o que a gente vê são reflexos, né? Ou partes desse todo e que estão aqui encarnados com a gente. É algo um tanto quanto absurdo da gente pensar. E principalmente quando a gente tem mais de um animal em casa. Se você tem mais de um cachorro em casa, tenho certeza que você percebe comportamentos diferentes entre os cachorros. Isso vale para o gato também,
sei lá, papagaio, para quem tem, enfim, para várias espécies. Eles não agem igual. Lógico, eles têm comportamentos semelhantes, próprios da espécie, mas, principalmente os animais domésticos, que vivem mais perto da gente, eles são realmente individualidades muito intensas. Eles têm comportamentos bem diferentes. Quando a gente tem, por exemplo, né, uma família, né, acho que eu já até dei esse exemplo aqui. Uma mãe que tem vários irmãos, tem vários filhos, os irmãos eles são diferentes uns dos outros. Eles não têm os mesmos comportamentos. Às vezes algumas coisas semelhantes, tal, mas eles são individualidades. Então não tem como ser igual. E a mesma coisa vale para os animais. Eles não são iguais. Cachorros são semelhantes em seus comportamentos, tal, mas eles têm sua individualidade, eles têm sua personalidade, se é que a gente pode chamar já assim, né? Isso é muito claro para quem tem animal em casa, mais de um animal de uma mesma espécie, percebe isso. É muito difícil você ter dois animais com os comportamentos exatamente iguais. Podem ser parecidos, mas exatamente iguais ninguém é. Ninguém. Cada ser é um ser individual, seja humano, seja animal. Então é isso que veio nos trazer aqui o Marcel em relação a esse trecho, né, do Livro dos Médiuns, em que o Kardec ele foi insistente nesse caso, porque era realmente um propósito, para a gente entender, para a gente compreender que essas coisas não existem. A alma-grupo não é um conceito espírita. Outras doutrinas filosóficas espiritualistas até aceitam isso, acham normal, né, mas pela lógica da doutrina espírita a gente não compactua com esse tipo de linha de pensamento. É isso que fique claro. E como nós somos aqui uma casa espírita, né, um centro espírita, nós adotamos, né, ou nós seguimos aquilo que diz a doutrina espírita. Não como isso, pronto, acabou. O próprio Kardec diz para que acompanhássemos o progresso da ciência e que se um dia algo estivesse em contradição com o espiritismo, que ficássemos com a ciência. Não é o que a gente vem observando. A ciência vem, na verdade, chancelando muitas das coisas que o espiritismo já vem nos ensinando. Então, que fique claro, a alma-grupo não é um conceito espírita. Se você ouvir de algum espírita, em alguma casa espírita, alguma palestra falando sobre isso, cuidado, não é algo que o espiritismo apoia, que o espiritismo corrobora. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, que nos acompanhou em mais esse programa. Semana que vem estaremos de volta aqui e já no mês de abril, hein? Semana que vem já estaremos no mês de abril e aí vão faltar só mais 2 programas para finalizarmos este capítulo A Alma Animal. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.